Olá, eu sou Karine Marinho e nós estamos iniciando o primeiro episódio do Podvest. E eu sou Raquel Marinho e esse podcast é para falar de comportamento, feminilidades, lingerie e mercado. Mas hoje, como nós estamos abrindo alas para esse momento de interação conosco e com vocês, eu tenho uma pergunta que fundamenta o nosso podcast. E aí, Karine Marinho, afinal, você está vestida de quê? Bem, no momento eu posso dizer que eu estou vestida de muita coragem e que a minha nova vestimenta para o momento continua sendo curiosidade e busca pelo autoconhecimento. E você, Raquel Marinho, está vestida de quê? Eu sou vestida de fé e claro que nessa indumentária que compõe o nosso ser social, eu tenho a vestimenta da disciplina, eu tenho a vestimenta da busca pelo autoconhecimento, assim como a Karine, por aquilo que promove a nossa evolução espiritual e coragem, porque, como fala Guimarães Rosa, o que a vida quer de nós é coragem. Mas eu tenho uma coisa para falar, cara. Quando a gente faz essa pergunta, você está vestida de quê? Nós estamos falando de uma vestimenta social, de uma vestimenta emocional. Exatamente. Mas nós somos estilistas especializadas em lingerie. Exatamente. E quando você está criando lingerie, você se veste de quê? Na hora de pensar no me vestir para vestir alguém, que é justamente o que eu falo, na busca, na vestimenta, pelo autoconhecimento, pelo autoconhecimento e pela busca da necessidade do outro. Porque um dos pontos fundamentais para nós que fazemos o desenvolvimento do produto é, de fato, satisfazer uma necessidade mercadológica. E nos dias atuais, uma necessidade muito mais bem pensada, muito mais, de fato, reflexiva, diante de todo um contexto social e de modificação mundial que teve acerca, né, do desenvolvimento de novos produtos, de criação, de pensar no ser consumidor, com todas as modificações que o pós-pandemia trouxe. E isso impacta no social, isso impacta no criador. Então, de fato, é uma nova forma da gente se ver também, da gente se revestir, da gente se remodelar também quanto a criador para desenvolver algo para alguém nesse novo formato. Aí eu te pergunto, você, como estilista, como esse ser social, como pesquisadora, antropóloga, doutoranda, como você tem se vestido nesse novo momento, nessa atualidade? Vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar como estilista, eu não tinha ideia do que era o mercado. Isso faz muito tempo, e quando eu digo 36 anos, mas o grande lance é, eu acredito que a primeira coisa que eu me vesti como uma criadora, como uma profissional que cria para o outro, foi entender o meu papel como designer. O estilista, ele pega a identidade dele e ele transforma em roupa. O design, ele enxerga a necessidade do mercado, ele ele precisa ser um observador de necessidades e desejos e transformar isso em roupa. Então, quando eu me desloquei de mim enquanto profissional, como estilista, e comecei a enxergar o mercado, e comecei a enxergar design, eu entendi que eu precisava me vestir de servir. Com essa busca pelo autoconhecimento e pelo conhecimento, esse servir se voltou para mim, porque eu entendi que eu precisava estudar mais para compreender comportamento de consumo, para entender as diferenças culturais. Nós vivemos num país extremamente multicultural. Só o nosso Nordeste, cada estado, tem nuances de uma culturalidade extremamente diversa. Parece igual, mas não é.
Isso se nós falarmos do nosso dicionário, que é particular, mas vamos falar de comportamento de consumo. A cor que funciona muito bem no Ceará não é a mesma cor que funciona muito bem no Pernambuco, que não é a cor que não são as cores que funcionam muito bem na Bahia e assim sucessivamente nos outros estados. E a cultura se relaciona diretamente com isso. E isso não é só sobre mercado. O mercado existe porque existe pessoas consumindo. E as pessoas, para consumirem, precisam encontrar nos produtos um reflexo da sua cultura e do seu ser social. Se não houver reflexo, não há consumo. Muito embora nós tenhamos as correntes das macro tendências, das tendências, mas de nada importa aquela tendência lá de fora, se nós não tivermos um olhar bem apurado para servir quem está aqui no nosso mercado. E se nós ampliarmos essa discussão a título de sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, as nossas regiões, os nossos estados, com a experiência que nós temos, nós vamos entender essas especificidades. E agora eu faço devolvo a minha pergunta para você. Dentro dessas especificidades de produto e de entender o consumidor, tanto o consumidor do B2B como o B2C, né? O consumidor final, o nosso consumidor direto, nós que trabalhamos com a indústria e principalmente com o atacado. O que é que você enxerga de diferente nesses consumos? Bom, na realidade, existe um perfil, de fato, bem distinto, isso dentro da minha percepção, da minha visão. Eu sinto que o consumidor B2B, ele tem se assegurado mais em suas escolhas, para ele ter ou no seu frente de loja, nas suas redes de distribuição, produtos mais assertivos, produtos mais rotativos. Então, principalmente do período pós-pandêmico, né, para cá, o que a gente tem vivido atualmente, o que se mudou muito foi a permanência, a rotatividade ainda mais dos clássicos, da venda certa, o medo de errar, o medo de ficar com estoque, o medo de apostar em cores e, querendo ou não, já no B2C, sim, o desejo da compra do clássico, sim, mas ele querendo já aquela apimentada e ele já sentindo falta de algo mais ousado, de algo mais elaborado, de um pouco mais de cor. Então eu estou começando a sentir que é como se já tivesse vindo já um refresco, uma nova roupagem. Não vou te dizer que é um normal, e é um novo normal, porque nada mais será igual ao que era antes, porque querendo ou não, tudo isso que passou trouxe uma forma de pensar diferenciada, tanto de nós quanto criadores, mas um repensar quanto a consumo e das suas prioridades para consumo, tendo em vista que toda essa questão teve o seu peso político, financeiro, e que tudo isso reflete também num pensar em um comprar mais racional, até para pessoas que antes não tinham o hábito de comprar com tanta racionalidade. Então, é uma nova roupagem para nós, quanto criadores, e também é uma nova roupagem para o consumidor, seja ele B2B, seja ele B2C. Aí eu te pergunto, né, Raquel, como que nós, quanto criadores, a gente pode, de uma forma mais assertiva, entender cor, depois de toda essa modificação que teve de cenário e diante toda essa reestrutura como forma de consumo? Uma pergunta que merece reflexão. Como você colocou muito bem, depois da pandemia tudo mudou. E, em geral, as pessoas esperam receitas prontas e receitas velhas. E o consumidor mudou, não só pela pandemia, mas nós já vínhamos numa transformação digital e isso se reflete diretamente no consumo.
Por outro lado, nós vemos também um consumidor com mais acesso à informação e cada vez mais exigente. As informações estão aí. Nós não vivemos ainda o tempo do conhecimento. Nós vivemos o tempo da informação. O tempo do conhecimento pressupõe informações com profundidade. Quando essas informações elas são rasas, então nós vivemos o tempo da informação. Sem profundidade não há como distinguir o que é real do que é fictício. Mas quando a gente fala de moda e falamos de cor, vou dar um exemplo. Os marrons viraram febre. Sim. E deu muito certo. Tá no mundo. Nem sempre a cor que a Pantone diz que é a cor do ano é assertivo. E o que acontece é, como a cor passada foi um laranja, os nossos clientes ficam com altos estoques e isso gera um medo de cor. E aí, como bem colocado, né, na estação passada, a Pantone falou que a cor do ano seria o apricot, que é algumas marcas chamam de Cronos, outros de Coral e tal. Só que a título de mercado nacional, a gente tem que entender que nós temos 3 esferas de mercado. Mercado popular, mercado intermediário e mercado de valor agregado. O mercado popular demorou demais a tirar uma cor chamada papaya. E especialmente no norte e no nordeste. E aí, olha o que aconteceu. Vem a cor do ano, vou chutar aqui Cronos, sem fazer propaganda de ninguém. A cor do ano vai ser o Cronos, o Cronos, o Cronos, o Cronos, o Cronos. Ok. O que é que aconteceu? No sul e no sudeste, e parte do centro-oeste, como o papaya saiu há muito tempo, essas cores funcionaram relativamente bem como a montanha-russa, oscilando muito. Mas não foi aquele estouro de venda, porque não dá para dizer que foi o estouro de venda igual os terrosos como o marrom. Já no norte e nordeste, o Cronos não pegou de jeito nenhum. Por que não pegou? Porque existia uma memória muito próxima, uma memória no B2C, um inconsciente coletivo de sobra. Por quê? Porque quando uma cor satura, as pessoas produzem até sobrar. Aí vai para o mercado popular, vai para a promoção, vai para bazar inúmeras vezes e aquela cor fica estigmatizada. E nesses alguns anos, o que é que eu observei? Que é necessário haver um descolamento de cor. Se você não tiver 3 anos, no mínimo, de ausência total da cor, a Pantone, o Papa, dizer que a cor vai ser a cor do ano e ela não será a cor do ano em todos os lugares. Até porque o fator cultural, ele precisa ser o quê? Considerado. Como é que um amarelo alaranjado vai pegar no norte e nordeste? Nós associamos inconscientemente o amarelo a uma cor solar, que por sua vez lembra seca. É inconsciente. Ah, Raquel, mas já está indo para a psique? Não estou indo para a psique. Nós precisamos considerar fatores psicossociais e precisamos considerar também fatores inconscientes. Então vamos lá. O Antônio também falou que o pistache seria cor do ano. Não foi. Por que não foi? Fator cultural, vamos lá. Por que o verde não funcionou tão bem? Nós somos um país extremamente miscigenado. Então, o pistache ele é lindo. Uma mulher branca, loira, muito loira, com estereótipo extremamente eurocentrista. Quando você traz isso para peles pardas nas suas várias nuances, você não tem beleza no meio, que é a quantidade maior. Você só tem beleza nos extremos. E a gente tem que entender que se nós queremos sucesso nas vendas, o extremo não vende. A minha percepção e o que eu chamo de um novo modo de vestir quanto criadora é ter muito cuidado na hora de escolhas de bases para trabalhar, bases mais rotativas, que eu consiga trabalhar aquela mesma base num mix de produto maior, porque isso eu consigo diluir
numa quantidade maior de produtos e assim eu torno o meu estoque mais rotativo também, porque pensar quanto design é pensar em escala industrial. E outra coisa também, muito cuidado com marcas, principalmente em cores novas, principalmente em cores e lançamentos. Mas não é que eu estou dizendo assim, não vá comprar barca, não é isso. Você tem que ter muito cuidado com a sua escala de distribuição para você comprar barca, sim, mas já comprar uma barca planejada. Eu tenho um volume para eu distribuir isso, ou eu vou fazer um corte, eu vou ficar com aquilo na prateleira e o meu cliente, ele é um cliente que ele comprou hoje e amanhã ele já não quer mais a mesma cor. Então, é ter cuidado com a distribuição, né? Com o direcionamento do que eu vou fazer quanto a isso. Otimização com relação a bases, numa diversidade maior de produtos e muito cuidado com as compras da barca para diluir melhor e não ficar com sobra de cor que a gente só vai poder reutilizar daqui a 4, 5 anos até sair do inconsciente do nosso consumidor final e da nossa, vamos supor, da nossa diretoria, da nossa gestão, que fica com aquele problema ali sempre relembrando toda a vida que passa por uma prateleira no seu almoxarifado. Eu acho extremamente pertinente. Eu acho que cada base que nós vamos trabalhar é fundamental ter um número de peças que possa justificar o volume, porque senão não fica sustentável economicamente. Exatamente. As pessoas têm falado muito em sustentabilidade e se os produtos e o mercado ele não for sustentável economicamente, como é que nós vamos pagar o preço dele ser sustentável em todos os outros âmbitos? Mas tem uma coisa que eu quero acrescentar e já abrir o mote para o nosso próximo episódio. Uma coisa que não pode faltar nos nossos produtos é funcionalidade. Exato. Principalmente pensando nas questões de conforto, de lingerie como segunda pele, daquilo que a mulher quer como benefício para o seu corpo, associando conforto, funcionalidade e durabilidade. Talvez seja por isso que os clássicos voltaram com tudo e o novo tem essa cara de nossa, tem 10 anos que eu tenho essa lingerie. Mas não é que essa lingerie durou 10 anos, mas é porque aquelas modelagens, elas são clássicas, elas são funcionais a título de atributo e são perenes. E é pensando nisso que eu quero dizer que o nosso próximo episódio nós temos a nossa primeira convidada. Jane Kelly Martins, a diretora da Star Jane, estará conosco nesse nosso ambiente extremamente familiar aqui no Podvest para falar de lingerie, vestuário, mercado e olha, o assunto vai ser funcionalidade do produto. Às quintas-feiras, uma vez por mês, sempre a segunda quinta-feira de cada mês, às 19h19, nós, as Marinhos, te esperamos aqui no Podvest.